E aí pessoal, hoje vamos resolver a questão 6 do Krotov. Ela é uma questão muito legal, uma questão muito interessante aí, vai ver uma análise gráfica bem diferenciada aí no gráfico de velocidade por tempo. E ela diz basicamente o seguinte: duas esferas de aço caem livremente em uma chapa elástica. A primeira esfera é solta a uma altura H1 de 44 cm e a segunda a uma altura H2 de 11 cm, t segundos depois da primeira. Então basicamente é o seguinte: eu vou soltar essa minha esfera aqui, que eu pintei de vermelho, a uma altura H1, no tempo 0. E ela vai cair sob a ação da gravidade. E aí quando o meu tempo, se aqui o tempo é 0, passou t segundos, logo o meu tempo agora é t. E aí minha esfera vermelha ela já vai ter caído um certo tanto, não sei quanto. Ela vai ter adquirido uma velocidade gt, se ela não bateu ainda nesse meio tempo, ela teria adquirido uma velocidade gt. Se ela não tivesse batido, né, na chapa elástica. E eu vou estar soltando a minha bolinha azul nesse tempo, a uma altura H2 que vai cair sob a ação da gravidade. E ele diz o seguinte: depois de um tempo t, as velocidades das esferas coincidem em magnitude e direção. Então quando meu tempo aqui é 2t, né, já passou um t e agora outro, eu vou ter a minha bolinha vermelha tendo uma velocidade vertical com um módulo v, e minha bolinha azul tendo velocidade também vertical e com módulo v, né? Então é basicamente isso que ele está dizendo. E aí ele continua aqui, né? Ele pede para determinar o tempo t e o intervalo de tempo que as velocidades das esferas são iguais. Então eu vou determinar quando que isso aqui acontece. Então isso aqui acontece quando meu t for, sei lá, um número par, por exemplo. Então, isso aqui acontece quando t é igual a 2 segundos. E quanto tempo isso dura? Dura, sei lá, isso aqui dura, sei lá, 3 segundos. 3 segundos não, vai, 1 segundo. Então é basicamente isso que ele está perguntando. São essas duas questões dessa questão, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte: ver que essa configuração aqui das duas velocidades serem iguais só é possível pelo fato que eu tenho essa chapa elástica, que vai permitir que o movimento aconteça incessantemente, pelo fato dela ser elástica, e com isso vai permitir com que as velocidades sejam iguais. Por quê? Porque se aqui fosse o chão e quando a bolinha batesse aqui ela ficasse, o que acontecia aqui é o seguinte: essa bolinha ia ter sempre esse GT aqui a mais que a bolinha azul. Então a bolinha azul nunca ia conseguir ter um módulo de velocidade igual à bolinha vermelha, porque a bolinha vermelha já tem um ganho ali de velocidade inicial que a azul não teve, pelo fato da azul ter sido lançada um t segundos depois, ter sido solta t segundos depois. Então isso aqui é uma coisa interessante que vocês têm que notar. Então além disso, a gente vai definir aqui o nosso eixo, né? Então vai ser o zero aqui dele na altura aqui da minha chapa elástica, e ele vai crescer para cima. Com isso, o que a gente pode fazer aqui é montar o gráfico de velocidade por tempo da bolinha vermelha, para entender melhor um pouco o movimento dela, né? Entender como é que ele funciona, como é que ele vai se repetir, né? Por causa dessa chapa elástica e tudo mais. Se a gente montar o gráfico de velocidade por tempo da bolinha vermelha, o que a gente vai ver vai ser o seguinte: a bolinha vermelha ela começa com velocidade 0 e ela vai caindo. Como o eixo é para cima, se a velocidade dela é para baixo, vai ser negativa a velocidade dela. Então ela vai caindo, vai perdendo velocidade, a velocidade vai ficando cada vez mais negativa, né, com um módulo ali maior, só que sempre negativa, até chegar nessa velocidade máxima menos v, que vai estar associada a energia potencial gravitacional que ela tinha lá em cima, né, quando ela foi solta, lá quando ela estava em H1, em uma altura H1. Agora, quando ela estiver bem aqui embaixo, vai ser quando ela estiver chegando nessa velocidade, como eu disse, terminal, que ela está chegando perto do chão. Quando ela chegar realmente aqui no chão, ela vai ter uma colisão elástica, e aí se ela tinha V para baixo, ela vai ganhar 2V, e vai ter V para cima, pelo fato da chapa ser elástica. Então as colisões aqui a gente vai determinar que sejam perfeitamente elásticas, tá legal? Até porque sendo perfeitamente elásticas, o movimento acontece sempre e de maneira igual. Com isso,
ela vai logo no instante, né, no segundo, no tempo aqui. Eita, aqui. No tempo depois dela coisar, então um tempinho bem pouquinho depois, ela já vai estar com uma velocidade V aqui em cima, por isso essa descontinuidade aqui do gráfico. E ela vai estar agora subindo, né? Então a velocidade dela é positiva, ela vai estar subindo, só que contra a gravidade. Então ela vai subir, só que perdendo velocidade, até que ela chega na velocidade zero de novo, que vai ser quando ela estiver no ponto mais alto da trajetória, em que toda a energia cinética dela vai virar potencial de novo. Então ela vai voltar aqui para a altura H1. Aí ela vai voltar aqui a cair, a repetir essa parte do gráfico. E aí com isso, esse movimento vai se repetir, né? Então ela vai cair, ela bate, aí ela volta aqui, aí ela começa a subir retardamente, né? E ela depois começa a cair, e de novo, e por aí vai, né? E esse movimento vai se repetir com o período T1, né? Então a distância temporal, vamos dizer assim, entre ela estar na altura máxima, por exemplo, aqui, entre duas alturas máximas seguidas, vai ser T1, entre duas velocidades máximas, né? Quando ela, logo depois dela bater, vai ser T1 também, né? Então vai ser basicamente isso. Com isso, o que a gente pode fazer agora é calcular, né, quanto que é esse meu período T1. Meu período T1, se eu usar aqui a função horária da posição e da velocidade, junto ela, eu cheguei a algumas informações, né, junto elas, e eu chego que o meu período ele vai ser 2 vezes a de 2H1 sobre G, né? Então vai ser 2 vezes o tempo de queda ou subida, né? Porque como aqui é tudo simétrico, é tudo igual, né? O tempo de queda e subida são iguais, logo o período vai ser 2 vezes esse tempo. Eu posso construir agora o mesmo gráfico para a bolinha azul, só tentando de lembrar que a bolinha azul ela é solta não no tempo zero necessariamente, e sim no tempo t, né? Além disso, a bolinha azul, a velocidade máxima e mínima que ela tem não vai ser a velocidade igual necessariamente à bolinha vermelha, né? No caso não vai ser igual mesmo, porque essa velocidade vai estar associada à altura que essa bolinha azul tinha quando eu soltei ela. Então a bolinha, e como essa altura é 4 vezes menor, vai ter uma relação ali entre a velocidade da bolinha vermelha e a velocidade da bolinha azul, que a gente já vai tratar. Né? Além disso, aqui a gente pode calcular de novo o período da bolinha, só que no caso aqui o período da bolinha azul, que vai ser 2 vezes raiz de 2H2 sobre G. E aí se a gente parar para analisar o período da bolinha vermelha e o período da bolinha azul, aqui é o período da bolinha azul e esse aqui é o da vermelha, você pode ver que eles aqui estão em função unicamente de H2 e H1 e G. G é igual para os dois, o H2 e H1 tem uma relação, né? H1 ele é 4 vezes H2, logo o período da bolinha vermelha vai ser 2 vezes o período da bolinha azul. E como a velocidade é proporcional ao tempo e logo aqui ao período, a velocidade máxima do módulo da bolinha vermelha vai ser igual a 2 vezes o módulo da velocidade máxima da bolinha azul. Com isso, esse mais V seria a velocidade da bolinha vermelha, menos V da bolinha azul, mais V sobre 2 vai ser a velocidade máxima da bolinha azul, e menos V sobre 2 vai ser a velocidade mínima da bolinha azul. E aí agora a gente pode sobrepor esses gráficos com esses dados e tentar realmente resolver a questão, né? Lembrando que a questão ela pede o tempo, né? Determina o tempo t em que a bolinha azul, em que vai acontecer essa igualdade entre as velocidades da bolinha azul e a vermelha, e o intervalo de tempo em que essa igualdade vai durar, né? Então essas são as duas perguntas que a gente tem que responder. Então eu vou copiar aqui o gráfico da bolinha azul, o gráfico da bolinha vermelha já está desenhado aqui, aqui, e a gente pode pensar aqui nos casos de eu ter essas retas azuis sobrepostas às retas vermelhas, porque essencialmente é isso que ele está pedindo, né? Quando eu tiver uma reta azul dessas sobreposta a uma reta vermelha, quer dizer, ó, por exemplo, vamos supor que esteja sobreposta aqui a reta azul, então quer dizer que nesse tempo aqui começou a ser igual, nesse tempo aqui terminou, então eu consigo dizer que nesse tempo aqui foi igual, e que desse tempo aqui, esse aqui menos esse, é o intervalo de tempo ali que ele pede, né? Então basicamente é isso que eu vou determinar. Então se eu pegar aqui o gráfico, a função aqui da bolinha azul, da velocidade dela,
eu posso colocar aqui primeiro como se ela começasse o tempo zero. Seria aquele caso trivial em que a velocidade da bolinha azul em algum momento vai ser igual à velocidade da bolinha vermelha. Nesse caso, necessariamente no começo do movimento. E como as duas vão ser soltas no começo, se eu estiver soltando aqui a bolinha vermelha aqui, a bolinha azul aqui, se eu soltar as duas juntas, essa daqui vai cair por 1 segundo e essa aqui também vai ter caído por 1 segundo. Logo a velocidade dessa daqui vai ser g, vai ser g, né, em módulo. Então vai ser 10 metros por segundo, não ao quadrado, né, só 10 metros por segundo, que está multiplicado por 1 segundo, né. Então vai ser basicamente isso. Então o caso trivial seria de eu colocar a reta azul aqui começando com a vermelha. Agora o que eu posso notar com isso é que eu posso adicionar um período da reta vermelha aqui no t, né? Porque o t meu aqui, nesse caso seria 0, né? Meu t seria 0. Se eu adicionar o t1 ao t, então meu t agora, se eu colocar que ele vai valer t1, por exemplo, se eu colocar que ele vale t1, o que eu vou ter aqui basicamente é o seguinte: eu vou jogar todas as retas aqui t1 para frente. Então essa que está aqui, ela vai andar t1 para frente. Agora, o que é ela andar t1 para frente? Ela estar sobreposta à outra reta azul, que é logo a outra reta vermelha, que é logo depois da que ela já está, né? Então, se eu sobrepor essa daqui, se eu colocar, desculpa, essa daqui t1 para frente, ela vai andar t1. Só deixa eu tirar esse cara daqui, né? Aí. Se eu andar t1 para frente com eles estão aqui. Eles vão andar t1. T1 é isso aqui, mais isso aqui, né? Mais esse pedaço aqui todo. Então, se eu pegar esse cara aqui, eu posso encaixar ele bem aqui. Vocês podem ver que vai estar tendo T1. Aqui, eu adicionei T1. Então, o que estava aqui, ele andou T1 e foi parar aqui. O que estava aqui, o que estava aqui, andou T1 e foi parar aqui. O que estava aqui, andou T1 e foi parar em cima da outra reta vermelha, que o desenho não está perfeitamente em escala, mas é basicamente isso. E aí você pode ver que eu posso ir adicionando T1s aqui ao meu tempo T, que sempre eu vou ter a reta azul em cima da reta vermelha. Então o meu caso 1 vai ser quando T for tal que ele seja da forma T igual a N vezes T1, sendo N um número natural aqui, e o zero está dentro desse conjunto, porque o zero é aquele caso trivial que a gente discutiu no começo. Então eu peguei aqui um caso aleatório para a gente pensar um pouco, né? Então eu vou ter aquela minha primeira partezinha azul, né, que é aquela meia reta, vamos dizer assim, aquele meio segmento de reta, que seria só o fato da bolinha azul estar caindo. Vai estar aqui em contato com essa primeira parte vermelha. Aqui seria T, no caso que está desenhado aqui, seria T igual a T1, né? Mas não vai importar muito isso. Aí vai ter essa outra partezinha aqui. Aí depois vai ter de novo uma parte que fica igual, né? Vai ter a sobreposição que é o que a gente quer. Aí não vai ter, aí vai ter. Vai ter um padrão aqui que vocês podem ver no movimento, né? Essa parte é meio estranha. Mas depois aqui, ó, começa a ter um padrão. Então tem, não tem, tem. Depois vai não tem, depois vai ter de novo uma sobreposição, uma igualdade das velocidades, né? E o que ele pede aqui? O que ele pede na questão é o t, né? Então t seria um múltiplo do período t1. E aqui, além disso, eu vou ter o que eu chamei aqui de ΔT, que seria o tempo em que essa primeira partezinha aqui está sobreposta à reta vermelha aqui, que seria o tempo em que primeiro intervalo de tempo em que a velocidade da bolinha azul se mantém igual à vermelha. Aí depois a defasagem que a gente tem aqui entre a bolinha azul ter pela primeira vez se igualado à velocidade da bolinha vermelha, né? A velocidade da bolinha azul ter pela primeira vez se igualado à velocidade da bolinha vermelha, até a segunda vez em que isso acontece. Aí a segunda vez vai dar ΔT', e aí depois você pode ver que as outras vezes vão estar sempre espaçadas de T1, né, de um período T1, não mais de φ, e vão durar sempre T2, que é o próprio ΔT', né? O ΔT' aqui já é T2, que a gente já pode ver. Antes disso, eu só quero dar uma interpretada física nisso, que é o seguinte: se eu escolher o T para ser múltiplo de T1, se eu escolher para ele ser 0 vezes T1, vai ser o caso em que eu solto as duas bolinhas juntas, né? Que a gente viu o caso trivial ali que eu já discuti. Agora, se eu solto elas separadas, o que eu estou fazendo basicamente é o seguinte: eu estou soltando a bolinha azul num múltiplo de T1 e eu estou soltando a bolinha vermelha num tempo que é múltiplo ao período.
Então basicamente vai ser quando a bolinha vermelha já tiver gastado toda a energia cinética dela e estiver lá em cima de novo, que é basicamente análogo a esse caso aqui, né? Então por isso que os dois casos eles dão aqui o mesmo resultado, só muda um pouquinho a defasagem, essa primeira defasagem aqui. Com isso, a gente pode ver aqui, é bem fácil pelo gráfico, que esse primeiro ΔT é meio de T2, porque T2 é daqui até aqui, né? Então, esse cara aqui, ele é meio dessa reta azul, né? Tipo, é metade dessa reta toda aqui. Então, a parte horizontal vai ser metade dessa. Se a parte horizontal da inteira é T2, a da meia vai ser meio T2. ΔT' seria esse cara aqui, seria T2, como eu falei pra vocês. E o φ vai ser meio T2 mais T2. Então vai ser 3/4 de T1, né? Meio de T2 mais T2, só que como o meu T1 ele é 2 vezes T2, eu posso substituir e eu vou ter 3/4 de T1 aqui no meu φ. Então a resposta para esse caso em que T é múltiplo de T1 é que a igualdade das velocidades começará em T segundos, né, que seria múltiplo de NT1, seria múltiplo de período 1. Permanecerá por meio de T2 segundos, então permanecerá por esse tempo aqui. Aí depois ocorrerá novamente após 3/4 de T1, então depois de 3/4 de T1 eu vou ter de novo uma igualdade dessas, que vai durar T2 segundos. Então vai durar T2 segundos, seria T2, né? Seria a projeção horizontal dessa reta aqui, né? No gráfico aqui. E se repetindo a cada T1 segundos, ou seja, repetindo a cada período T1. Então daqui até aqui eu vou ter um período T1, né? Porque no caso o espaçamento entre as retas vermelhas, né? Porque eu preciso que as duas sejam sobrepostas, então posso pensar em função de uma contra a outra. Que vai ser até o que eu vou fazer agora no caso 2, né? No caso 2, eu vou pensar de novo eu vou pensar agora em cima daquele meu caso anterior, só que eu vou fazer o seguinte: eu posso somar nesse meu T aqui, que a bolinha azul é solta, eu posso somar um T2, eu posso somar o período dessa função azul. Por quê? Porque se eu somar um período da função azul, se eu somar o da vermelha, eu vou jogar só esse que estava aqui nesse aqui. Mas o que eu posso fazer é jogar esse que está aqui, somando T2, porque tá vendo que esse cara aqui dista desse de T2. Se eu somar T2 no T, eu vou jogar toda essa função, cada reta dessas, T, para a direita, porque eu estou somando T. Então esse cara que está aqui, ele vai ocupar a posição desse. Esse que está aqui vai ocupar a posição desse. Esse que está aqui vai ocupar a posição desse. E esse que está aqui vai ocupar a posição desse. Então os que antes, os que na ocasião de T ser múltiplo de T1 estavam em cima das retas vermelhas, agora não vão estar em cima de nenhuma reta. Nessa ocasião em que eu somo o período de T2, né? E os que não estavam agora estarão em cima das retas vermelhas, nesses casos em que eu somo um T2 em cima. Com isso, eu vou ter algo nesse sentido, né? E a interpretação física de eu estar adicionando esse T2 no parâmetro T seria basicamente eu fazer o seguinte: seria quando a bolinha vermelha, por exemplo, já bateu aqui, aí ela já perdeu um pouco de velocidade, e ela está com a velocidade, por exemplo, na verdade, por exemplo, não, exatamente com a velocidade V sobre 2, e a bolinha azul acabou de bater com menos V sobre 2, e ela ganhou V e ficou com mais V sobre 2, entendeu? Então seria essa a interpretação gráfica, seria quando essa daqui já subiu um certo tanto que ela está com metade da velocidade que ela tinha no começo, quando ela bateu aqui, né? E essa daqui vai ter acabado de bater, e vai ter que a velocidade máxima dela positiva, no caso. De novo, eu posso ver aqui que para achar, né, quando que isso aqui vai acontecer, quando que essa reta azul vai estar sobreposta à vermelha. Vai ser T mais o φ. O φ é o tempo entre o início do movimento e essa primeira sobreposição que tem aqui, né? Então seria T, que é isso aqui, mais o φ, que seria isso aqui, para bater bem aqui. O φ, você pode ver claramente que ele é só a sombra aqui, vamos dizer assim, né, dessa retinha azul, esse pedacinho do segmento de reta azul sobre a horizontal. Então seria, se a reta toda azul aqui vai ser T2, essa daqui é meio de T2. Então vai ser T mais, T mais T2. Então para
ter T2 mais NT1, vai ocorrer a igualdade das velocidades em T mais T2 sobre 2. Vai durar T2 segundos, que nem antes. E aí esse T2 segundos vai se repetir daqui a T1, que é a distância entre uma reta vermelha e outra, durando de novo sempre T2 segundos, né? Então vai ser esse padrão para que tá aqui, durar T2 segundos e se repetirá com o período T1. Essa duração de T2 segundos, tá legal? Opa, tem uns segundos aqui. Tá legal? Então vai ser basicamente isso. Aí você pode se perguntar por que eu não posso adicionar mais um T2, porque se eu adicionar de novo mais um T2, eu vou ter esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara pra cá. Então de novo eu vou ter uma situação em que vai ter sobreposição das retas azuis, né? Então teria em outro caso. Só que não vou ter outro caso. Por quê? Porque até que tá a dúvida mais generalizada, né? Por que eu não posso ter o caso T igual a KT2, sendo K natural, e mais NT1 sendo N natural? Né? Por que só tem o K igual a 0, que é o caso 1, e o K igual a 1, que é o caso 2, né? Por que só esses dois Ks são possíveis? Porque como o meu T1 é igual a 2 T2, se eu jogar aqui 2 T2, por exemplo, mais N T1, eu vou ter T1, porque T1 é 2 T2, mais N T1. Então eu vou ter N mais 1, T1. Então eu vou poder chamar esse N mais 1 de K não, vamos botar G. Eu vou ter G T1, que é o caso 1. E se eu somar, então se eu somar um par, eu vou cair no caso 1. E se eu somar um ímpar, eu vou cair no caso 2. Por quê? Porque se eu somar um ímpar, se eu somar, por exemplo, 3 T2 mais N T1, eu posso juntar dois desses caras aqui. Vou voltar para ter GT1 e vai sobrar um T2. Então eu vou ter um múltiplo aqui do T1 mais T2. E esse aqui é efetivamente o caso 2, né? É um múltiplo de T1 mais T2. Então basicamente essa questão se baseia, essa questão, a resposta vai ser essa daqui, né? Para T igual a T2 mais NT1. E essa resposta aqui para T igual a N vezes T1, né? E não existe nenhum outro caso por causa dessa multiplicidade aqui entre os períodos, né? No caso, T1 vai ser igual a 2 vezes T2. Então basicamente é isso. É uma questão bem interessante, bem diferente assim de gráficos. E é isso, se vocês gostaram, curtem, comentam, se inscrevam, deem like. Se tiverem alguma sugestão de alguma questão desse tipo, ou qualquer outro tipo de física, especialmente de ensino médio, podem deixar nos comentários. E no mais é isso, valeu!